Bate-papo na Litoral FM 87.9, Maracajaú. Um oferecimento. Jornal O Litoral, o jornal que informa e opina. Acesse nosso site www.jornalolitoral.com e fique por dentro das notícias com credibilidade. Blog do Irã Costa. CRI Comunicação e Eventos. JR Artes Gráficas. Faça sua arte com o melhor da região. Ligue para 994829967. Mesa posta por Estela Souza. Torne momentos simples ao redor da mesa para que gerem memórias afetivas. Ligue para 99115-3418. E Aquimar, Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú. Estamos apresentando mais um programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9, Maracajaú. Em Ceará-Mirim são 18 horas e 12 minutos. Estamos iniciando mais uma rodada de bate-papo, tá certo? Hoje, dia 22 de agosto do ano de 2023, tá certo? Hoje é o dia do folclore, tá certo? A gente já quer aqui saudar a todos os nossos queridos web ouvintes na oportunidade, tá certo? A gente já vai daqui dar uma boa noite a todos, mas a proposta do Sistema Litoral de Comunicação da TV Web Litoral, durante toda essa semana, de 21 a 25 desta semana, trazer aqui os candidatos, os 17 candidatos, para participar de um bate-papo sobre esse período eleitoral do Conselho Tutelar aqui no município de Ceará-Mirim. E hoje nós temos aqui selecionado, de acordo com a Comissão Eleitoral do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar, terça-feira, Luciano, Diene e Jailza, tá certo? Nós estamos conversando às 18 horas e 13 minutos para dar uma aguardada nos outros convidados, mas a gente já tem que dar início ao programa porque foi um pedido da Comissão Eleitoral para que a gente faça tudo igualitariamente. Então hoje, terça-feira às 18 horas, a gente inicia nosso bate-papo sobre as propostas, como é que se dá o desenvolvimento, o desenrolar desse processo eleitoral do Conselho Tutelar aqui em Ceará-Mirim. E, antes de mais nada, já quero aqui dar uma boa noite ao jornalista Irã Costa, está nos acompanhando. Boa noite a todos e todas, tá certo? Cleópatra Monteiro esteve ontem por aqui, está dando boa noite. Boa noite, Irã. Saudações aos entrevistados de hoje. Iranildo Júnior, acompanhando também. Cleópatra volta e diz o seguinte, acompanhando aqui os amigos, é isso aí, Cleópatra, um abraço para você, teve ontem por aqui com a Eluziete e também com Sandra Maria, fazendo o início do bate-papo, tá certo? A gente vai trazer aqui o boa noite inicial da nossa convidada de hoje, tá certo? Jailza Paiva, não é isso? Bom dia, o boa noite inicial dela, para que a gente possa, tá certo? Construir ainda mais o nosso programa Bate-Papo na noite de hoje, e com os nossos agradecimentos, as suas considerações iniciais aos nossos web ouvintes. Boa noite, Irã. Boa noite a todos, né, os que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer desde já a oportunidade, né? Essa é uma oportunidade única, onde vamos estar conversando, batendo um bate-papo, para que várias dúvidas possam ser tiradas. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, 18 horas e 15 minutos aqui na TV Web Litoral. Pois é, o jornalista Irã Costa está nos trazendo aqui, dia 22 de agosto. Deixa eu subir aqui mais para a gente dar uma lida. Boas lembranças da primeira semana cultural de Maxaranguá. Sucesso de público e de crítica. Bons tempos, viva o folclore brasileiro, viva nosso grande ícone do nosso folclore, Luiz da Canaã Cascudo. É isso aí, parabéns, é isso mesmo, dia 22 é um marco para que a gente possa continuar lembrando. Ceicinha Pereira volta e diz, boa noite, gente, valeu, Ceicinha, um abraço. Juliana Silva, Juliana Baixo Vale presente. Lala Moreira, boa noite, acompanhando, valeu a todos que estão nos acompanhando. Como iniciamos ontem,
Também a TV Web Litoral traz informações, deixar conhecimento de como é que se dá a questão do Conselho Tutelar, algumas informações para os nossos web ouvintes. E ontem também trouxemos aqui como é que se dá a questão do conselheiro tutelar. Ele deve, a gente vai repetir novamente, essa função que é o conselheiro tutelar, que diz o seguinte: zelar pelo cumprimento de direitos, garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, orientar a construção da política municipal de atendimento. Atende queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos. Tá certo? E também trouxemos ontem, na noite de ontem, como hoje estamos repetindo, qual é a lei que rege os conselheiros tutelares, que são as leis 132, 134, 135 e 139 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que está lá no EGA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é para dispor sobre os conselheiros tutelares. Institui o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Tá certo? Então, são 18 horas e 17 minutos, estamos ainda aguardando a chegada de Luciano e também de Diene aqui no nosso bate-papo. Mas a gente vai dar sequência aqui no nosso bate-papo com Jailza, tá certo? Jailza também, que vai nos trazer algumas opiniões desse período do processo eleitoral, como é que ela está observando, se já é a primeira ou é a segunda vez dela, como é que ela está vendo, principalmente esse momento do pleito eleitoral para o Conselho Tutelar. Jailza, primeiramente eu quero mais uma vez agradecer a você pela participação e nessa nossa primeira intervenção, gostaria de saber de você como é que está sendo inicialmente esse processo eleitoral, onde você já está participando pela primeira ou a segunda vez, desde lá para os nossos web ouvintes, para que todos fiquem sintonizados nas suas informações de suma importância para aqueles que queiram que sejam representados como conselheiro tutelar durante esses 4 anos. Bem, Irã, é a segunda vez, né, que eu me candidato a conselheira tutelar. E esse processo ele está sendo muito importante, ele é muito intenso para cada conselheiro, né? Quando nos dispomos a nos candidatar, dentro de mim eu tenho esse propósito, é uma missão, são para poucos, né? Nós estamos nesse processo, um processo que todos somos conscientes que tem que ser um processo justo, com fidelidade no que faz, com sinceridade, né? Conseguir o voto da sociedade, sendo uma eleição bem complicada, assim, no sentido de muitos não quererem ir votar por não ser obrigatório, talvez muitos também, por falta de conhecimento, não dão o devido valor, né? Então, é um processo árduo, sim, porque a gente tem que estar conquistando aquele voto diário, mudando a consciência da sociedade, que por muitas vezes entende, tem as suas divergências em relação ao conselho, talvez por falta de conhecimento mesmo. Mas acredito que todos os conselheiros estamos dispostos, sim, para nos mantermos firmes até o fim, fazendo cada um o seu melhor. Principalmente nesse período eleitoral aí, que é onde a maioria da sociedade fica descrente, como é uma fala desde ontem que a gente observa aqui dos candidatos, é que a população possa ir votar, mas que primeiramente a gente possa levar a importância da função do Conselho Tutelar para com a sociedade, onde a gente observa que o próprio Conselho Tutelar é regido por leis, por artigos e principalmente conduzido por pessoas que queiram contribuir ainda mais com as políticas públicas da criança e do adolescente. Você acha que chegou o momento de, quem sabe, você ser eleita, de trabalhar ainda mais por políticas públicas em direito da criança e do adolescente? Sim, Irã. Em termos, assim, a questão da sociedade, às vezes falta muito conhecimento, né? Como eu já tinha falado antes. E estamos, sim, né, com essa disposição, sabemos da importância, né, de ser conselheiro, de estar lutando, né, zelando pelo direito da criança e do adolescente,
ou que sofrem muitas vezes violações, né? Ultimamente estamos observando que houve muitos casos de abuso, tem crescido muito esse número, né? E cada conselheiro, eu em particular, tenho isso como uma missão. Tendo a oportunidade de chegar a ser eleita, né, entre os 5, vou estar ali lutando diariamente, porque é uma luta diária, né? Nada fácil para quem, né, já conversei várias vezes com os meus colegas que já estão atuantes, e não é fácil, mas também, se houver compromisso, né, as políticas públicas vão estar sendo feitas, colocadas em prática. E nada mais justo do que vocês, conselheiros tutelares, que estão ali na labuta diariamente, para levar as indagações aos representantes, deputados, prefeitos, vereadores, para que batalhem ainda mais por políticas públicas direcionadas ainda mais para a criança e adolescente. Mas, como ontem também, Jailson, a gente trouxe aqui a questão de quais os deveres e atribuições dos conselheiros tutelares. Muitas das pessoas que nos acompanham ainda não sabem, mas da importância que vocês têm para o meio da sociedade, que diz o seguinte, que é promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações que poderiam ser acionados para cada situação. Eu trago um resumo desses deveres e atribuições dos conselheiros, que é como vocês recebem primeiro o impacto do problema, abre aspas, um problema trazido pela família da criança ou do adolescente, para que vocês façam um acompanhamento. Mas existe um papel fundamental na questão do acompanhamento. Vocês são limitados até um determinado processo na questão do judiciário. E eu gostaria de saber de você, como é que você dá nesse primeiro impacto, como é que você observa ainda mais, sendo representante, caso eleita, o aumento ou diminuição dos casos no nosso município? Como é que você observa? Como é que seria esse trabalho ainda mais de você, se caso eleita fosse? Bem, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, né, permanente, não jurisdicional, mas ele não trabalha sozinho, né? Ele trabalha com a rede de proteção, né, com os serviços públicos, e eu vejo da seguinte forma, sendo eleita, né, nós colegiados, porque também não é sozinha, né, somos em 5, temos que nos sentar, conversar, ver quais são a melhor forma para a gente poder também trabalhar diariamente, né, como eu até já citei, não é fácil, o dia a dia do conselheiro, ele enfrenta muitas situações em que ele sozinho, o mesmo colegiado junto, não dá conta. Ele tem que ter o apoio, né? E essa rede de proteção que existe em nossa cidade, ela vai ser feito, entendeu? Esse diálogo, vamos sentar, vamos ver quais são as melhores formas de podermos fazer mais por nossas crianças e adolescentes, para que esse número diminua, né? Isso. E um ponto bem interessante é que o conselheiro ele pode requisitar os serviços públicos, tanto na área da saúde, educação, vocês estão interferindo principalmente na área da educação. Você acha que essa política de conscientização nas escolas, você acha um ponto em avanço que o município possa trazer, com palestras, políticas de educação, conscientização da família? Seria também um passo muito importante o conselho estar dentro das escolas? Sim, com certeza. E ele já atua, né, dentro das escolas. É um trabalho que é feito com os conselheiros no momento e é importantíssimo. Esse trabalho de palestras, de estar dentro das escolas, estar no meio da sociedade, vai ser bastante importante. Vai ser algo que vai fazer a diferença, né, porque vamos estar entrando com a conscientização, com a orientação, que é basicamente uma das atribuições do Conselho, né? Trazendo temas importantes, né? Eu acredito que o bullying, por exemplo, é um tema que ainda é da atualidade, né? É da atualidade e com certeza essas palestras vai abrir a mente, que às vezes a falta de conhecimento, né, de oportunidade de tal tipo alunos, por exemplo, apesar da internet ser algo
para muitos fácil, talvez para muitos não seja. Então, o conhecimento que o conselheiro tutelar vai levar, através de várias informações, vai servir bastante para orientar, sim, ajudar os nossas adolescentes, nossas crianças e adolescentes. São 18 horas e 26 minutos. Durante toda essa semana, estamos aqui trazendo as opiniões de todos os 17 candidatos ao Conselho Tutelar do município de Ceará-Mirim. Hoje, na oportunidade, estávamos aguardando aqui a presença de Diane e Luciano. A gente pode depois ficar sabendo, pode ter acontecido alguma coisa, mas a gente deixa aqui o espaço. E hoje nós estamos aqui recebendo Jailza Paiva, que também é candidata ao Conselho Tutelar. E nós recebemos, tá certo? Gostei demais, o número de vocês. A gente vai começar aqui também a divulgar até sexta-feira os nomes e principalmente os números dos candidatos ao Conselho Tutelar. Não se preocupe que essa imagem nós vamos divulgar também no Jornal Litoral, no site do Jornal Litoral, que já está, bem como nas redes sociais da TV Web Litoral. Já quero aqui mandar uma boa noite para Sonaira Moraes, está nos acompanhando. Boa noite, Sonaira, valeu, um abraço para você. E também a todos que estão aí ligadinhos na Litoral FM 87.9, Maracajaú. Estamos ao vivo também para o site do Jornal Litoral e também da Litoral FM, no aplicativo Rádios Garden da TV Web Litoral, como da Litoral FM 87.9, Maracajaú. Recebi essa imagem com todos os números dos candidatos do Conselho Tutelar aqui de Ceará-Mirim, que a gente faz a maior questão de divulgar os nomes de todos na ordem alfabética, creio que esteja aqui, para que a gente possa dar igualdade a todos nesse processo eleitoral. Augusto César, 94999. Cleópatra, que é Cleo, é 20999. Diene Cavalcante, que o número dela é o 38444. De Jaiane Moura, 91333. Lala Moreira, 90777. Edileuza, 31123. Eluziete Bezerra, 90888. Iranildo Júnior, 26111. Jailza Paiva, 10000, ou 10.000, né? Pode ser um dos dois. Arandi, 78555. Juliana Filha de Fia, 46666. Tia Lilian, 85222. Luciano, 37111. Nel, 34222. Seição Gestora, 24555. Seicinha, 20333. E Sandra Maria, 32000. Então, são esses os 17 candidatos que estão no processo eleitoral. Todos esses nomes aqui a gente vai colocar foto com a numeração de todos, para que você, ouvinte da TV Web Litoral, possa sim ficar antenado sobre os candidatos do processo eleitoral aqui do Conselho Tutelar de Ceará-Mirim. São 18 horas e 29 minutos. A gente quer agradecer aqui a participação de todos nesse bate-papo durante essa semana com os conselheiros candidatos ao Conselho Tutelar de Ceará-Mirim, onde eles estão trazendo as propostas e de como eles têm observado esse período eleitoral para ter o cargo de conselheiro tutelar. Mas, voltando aqui para a Jailza, eu gostaria de saber também de você, Jailza, esse primeiro incentivo que você teve, você observa nessa segunda candidatura, da primeira para a segunda, houve um avanço, principalmente na missão em querer ser conselheira tutelar? Sim, Irã. Na primeira vez, né, que eu me candidatei, nós, no processo, né, nós vamos aprendendo, vamos tendo novos conhecimentos, e me fizeram brilhar, sabe, assim, na questão da missão, o olhinho brilhar, entendeu?
E veio no ano passado, ainda fiquei suplente. Foi um período em que foi bem no começo da pandemia e eu fiquei apenas 3 meses. Não tive muito contato com a prática em si, mas o pouco que eu fiquei serviu para eu entender que essa é a minha missão, de lutar de fato e verdade por quem tanto precisa de ajuda. Você se identifica, né? Demais, demais mesmo. É algo que, é assim, eu acredito, como eu sempre falo, é uma missão, é um dom, é algo que vem de Deus mesmo, que precisa realmente ter essa força de vontade, essa força mesmo de querer ir lá e lutar, né, por direitos que muitas das vezes são violados. Algo que me interessa muito em saber assim, dos conselheiros é essa convivência familiar com a sua não família. Porque você vai ter várias famílias para abraçar, não só pela função de conselheiros, mas sim, além de estar na missão de ser conselheira tutelar, você observar esse convívio com outras famílias. Como é que você tem essa perspectiva dessa convivência? E principalmente, caso eleita, como é que você estaria ali convivendo com essas famílias na vulnerabilidade social total, né? Exatamente. Assim, Irã, quando, né, digamos, vem uma situação em que há uma denúncia que o Conselho, né, recebe, temos que ser imparciais, né? Nós temos que ouvir os dois lados. Nós não podemos nos prender só a um lado. O que foi que aconteceu? Chegou essa denúncia, mas aí o acusado, foi de fato aquela situação que aconteceu? Né? No primeiro momento, nós vamos ter que ser imparciais, onde nós vamos estar atendendo. A convivência com a não-família não é nada fácil. Né? Não é nada fácil. Você vai estar na nova cultura. Exatamente. Né? A gente vai estar em outros costumes, em outras situações, né? Que a gente vai ter que se adequar. A gente vai ter que estar com aquela vivência, se adequando a cada dia. É algo que a gente vai aprendendo. A convivência, a prática em si vai nos dando direções. Realmente a gente saber o que está fazendo, como agir, entendeu? Algo bem interessante nessa questão de convívio com outras não família é você absolver. Você absolvendo as várias demandas, que eu não vou dizer problemas, porque são demandas, como conselheiro, você nesse momento, 22 de agosto, chegasse para você uma situação de autocrítica como cidadã, você faria parte, se fosse hoje conselheira tutelar, a querer absorver esse problema para você, ou você está preparada para dizer não? O papel do conselheiro é até aquele limite, porque às vezes a gente quer resolver muita coisa que não pode, porque vocês estão debaixo de uma lei, né? E eu gosto muito de conversar com pessoas como você e outras pessoas que estão sendo candidatos, é que principalmente vocês falam muito na rede, a rede de proteção, porque tem um limite. O limite da atuação do Conselho Tutelar é até esse ponto. Depois de aqui vem o CRAS, o CREAS e assim por diante, até chegar a um determinado denominador comum. Como é que você observa chegando àquele determinado momento? Não, Jailza, conselheira tutelar, caso eleita, só pode vir até aqui. Mas a sua vontade de querer passar esse limite, você se sentiria à vontade de querer continuar acompanhando a família, de como é que está na escola, como é que está na sociedade, como é que está o convívio da criança, ela está, vamos dizer, restabelecida na sociedade, você se sentiria confortável em retornar essa família para acompanhar? Sem nenhum direito, como conselheira, como uma pessoa que absorveu aquele... Como humana, né? Vamos dizer assim, isso. Como mãe, né? Eu sou mãe e naquele primeiro momento, realmente, vai ser absorvido, né? Nós, quanto seres humanos, quanto mãe, numa situação crítica, vai vir aquele, digamos assim, aquele toque de mãe, aquele olhar de mãe, né? Tem as limitações, sim, né? Onde vamos estar contando com a rede de proteção, com o CREAS, com o CRAS, com todos aqueles que vão nos dar apoio. E sim, acompanhar com certeza, né? Depois de todo o atendimento que aquela criança tiver, a família, temos sim que acompanhar para saber se está tudo ok. Se de fato aquele direito ele foi garantido, né? Se aquela violação deixou de existir.
É sim, né? Acredito que é um dever do conselheiro. Acompanhar, sim. São 18 horas e 35 minutos. Eu trago aqui algo muito importante que serve demais para vocês. Que eu fiz essa pergunta objetiva, mas é o que já está mesmo direcionado a vocês, conselheiros. Até os candidatos também. Que é uma missão institucional que consiste em representar a sociedade na defesa do direito da população infanto-juvenil, como o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à cultura e à convivência familiar e comunitária. A atuação ocorre em parceria com escolas, organizações sociais e serviços públicos. O que é que eu trago? Quando se fala aqui em sociedade, ela não está limitando a idade. Às vezes você, como conselheira tutelar, você pode ter 3, 4 mandatos. Lá na frente você vai encontrar um pai de família que ele vai reconhecer o seu trabalho. É dessa forma que eu trago para você agora, Jailza, é de que lá na frente, quando você observa que você ocasionou uma resolução de uma determinada família, você receber o reconhecimento do seu trabalho, é dignificante para você? Sim, com certeza, né? E quando nós trabalhamos com compromisso, né? E ver que o seu trabalho resultou em algo bom, a sua luta não foi em vão, é importantíssimo isso aí, esse reconhecimento, mas principalmente, Irã, em saber que houve uma mudança, houve, de fato e de verdade, uma digamos assim, uma bênção na vida daquela pessoa, né? Ela estava numa situação tão difícil e eu, com o meu trabalho, cumprindo com o meu dever, consegui alcançar o meu objetivo, que é ver aquela pessoa bem. Isso aí, esse reconhecimento, só em saber, né? Não precisa nem a pessoa vir dizer, olha, o que você fez me ajudou. Só em saber que aquela família está bem, isso já paga tudo. Já recompensa tudo, entendeu? Verdade. São 18 horas e 38 minutos. Lala Moreira volta e diz o seguinte: parabéns, amigos, por conduzir tão bem o bate-papo. Fruto do trabalho e convivência dos 17 candidatos, Leila, que a gente fica muito feliz em proporcionar esse momento. Vocês estão de parabéns por colocarem o nome à disposição da sociedade. Muitos não conseguem ter esse papel fundamental, mas a gente é que parabeniza vocês, aos 17 candidatos, por quererem contribuir ainda mais com o segmento da sociedade, que é a criança e o adolescente, que está naquela fase de construção da sociedade. Eu parabenizo todos vocês é que merecem os parabéns por tamanha desenvoltura na sociedade. Iranildo Júnior diz o seguinte: isso mesmo, Irã, existem alguns fatores que fogem da atribuição do Conselho Tutelar, o que pode caracterizar assistencialismo. O fator social ele pode ser realizado fora da instituição Conselho Tutelar. Isso aí, 18 horas e 39 minutos. Nós trouxemos ontem como o conselheiro tutelar ele deve agir. Então, como fizemos ontem, a gente vai trazer também a questão das atribuições do conselheiro tutelar, que diz o seguinte, que de acordo com o artigo 136 do ECA, são atribuições do Conselho Tutelar atender as crianças e adolescentes nas hipóteses em que seus direitos forem violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, tá certo? Mas eu gostaria de saber de você, Jailson, principalmente nesse quesito da prevenção. Prevenção, você já tocou aqui num ponto interessante, que é que caso fosse lei já tivesse realizado palestra nas escolas, era uma política de conscientização, mas você acha que se a sociedade se prevenisse para problemas futuros, é um ponto a se discutir ainda mais com veemência com a sociedade e atribuir também alguns fatores de responsabilidades para mim, para o meu vizinho, para outras pessoas, que eu falo sociedade no geral. Às vezes nós limitamos a obrigação do conselheiro tutelar, mas não, a obrigação é de todos, é o que está lá dito lá no ECA, a obrigação é de todos a contribuir na construção do bem para a criança e do adolescente.
Como é que você observa, principalmente nesse ponto, na questão da prevenção? Como é que poderia se trabalhar ainda mais, não só o conselheiro tutelar, mas também a sociedade, como o ponto de vista que você disse de mãe, então esse ponto de vista ainda mais de prevenção da sociedade? Bem, a questão da prevenção, já o nome já em si fala, né? Ela vai estar prevenindo. A questão da conscientização das pessoas fará toda a diferença. Eu, quanto mãe, né, me preocupo muito com minha filha, não só com minha filha, mas eu me coloco também no lugar das outras mães, outros pais, né, que estamos acompanhando que só cresce, né, só cresce essa violência, não só com crianças e adolescentes, mas com, digamos assim, todos os segmentos. E, assim, Irã, a prevenção, eu acredito que é um dos melhores remédios para evitar muita situação ruim que a gente vê diariamente nos jornais e acompanhamos no dia a dia. E acredito que a conscientização, sim, é um dos pilares que pode ser utilizado para essa prevenção, a orientação, a conscientização dos pais, a conscientização da sociedade como um todo. Né? Como lá diz no ECA, é dever de todos, não só do Conselho Tutelar, garantir esses direitos, é dever da sociedade, é dever do responsável das crianças, é dever da sociedade em geral, né? Garantir e não permitir que essa violação se torne presente, entendeu? Então, acho que a prevenção em si é algo que tem que ser feito constantemente, isso em todos os segmentos, todas as áreas. São 18 horas e 42 minutos. Estamos aqui dando seguimento, tá certo, nosso bate-papo durante toda essa semana com os candidatos ao Conselho Tutelar aqui do município de Ceramirim, aonde a gente já agradece a toda a comissão eleitoral do processo eleitoral do Conselho Tutelar aqui em Ceramirim. Fomos atendidos prontamente para que a gente oportunizasse esse momento para todos os 17 candidatos. Sabemos dos motivos extras que eles possam não ter participado, mas que a gente vai continuar informando e opinando a notícia com credibilidade, principalmente para que a sociedade possa conhecer o papel do conselheiro tutelar, assim como você, sociedade, tem um papel fundamental na construção de políticas públicas para a criança e do adolescente. Estamos tratando desse tema e é nesse tema que nós vamos continuar nesta labuta. São exatamente 18 horas e 43 minutos, mas a gente também quer deixar aqui, mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando através do site da Litoral FM, do Jornal Litoral, onde de segunda a sexta-feira, a partir dessa semana, nós teremos o Manhã Litoral com o jornalista Irã Costa, bem como na sexta-feira o programa Política em Pauta, das 11h30 até as 12h30, aqui na TV Web Litoral. Quero mandar um abraço para meu amigo Marigildo aí em Maracajaú. Valeu, Marigildo, um abraço para você. E a Jax, o nosso técnico da Litoral FM 87.9. Jailza, nesse momento eu gostaria de deixar para você, tá certo? Como é que você tem as suas propostas para trazer para o seu eleitorado, como é que está sendo essa abordagem nesse período, as pessoas estão querendo ir votar no dia 1º de outubro, ou ainda está tendo essa resistência, como é que está sendo esse processo ainda mais, e como é que você chega a abordar principalmente as suas propostas em direcionar o seu público para esse pleito do Conselho Tutelar? Irã, diferentemente da campanha política, né? Político, sim, ele pode conversar, fazer as visitas, fazer as propostas dele. O conselheiro, ele segue o ECA, né? Primeiramente, como proposta, ele tem que ter o compromisso, né, com aquele trabalho, zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, mas seguindo o ECA, seguindo a lei. Né? Ele não vai poder fazer uma proposta pessoal, prometer nada para ninguém. Ele tem que seguir o ECA, tem que seguir a lei, tem que seguir as atribuições dele. São limitadas? São, mas a gente tem que seguir esse caminho que o ECA nos ensina. E em relação à questão do processo em si, de fato, a gente encontra ainda pessoas que têm pouco conhecimento, que não dá muito valor, achar, não, fosse política,
tem essa velha história. Se tivesse alguma coisa em troca, talvez eu fosse. Mas aí a gente traz a conscientização deles no sentido da importância do que tantas crianças têm sofrido, né? Com essa violência que só cresce, com o nosso compromisso quanto conselheiros eleitos, nós vamos estar lutando para a garantia zelando, né, esses direitos dessas crianças, vamos estar fazendo a nossa parte quanto conselheiros. Então, assim, ainda existe essa resistência, sim, mas acredito que muito por falta de conscientização e talvez por falta de conhecimento, né? E eu quero desde já lhe agradecer por essa oportunidade, todos que estão nos acompanhando, que às vezes a gente conversando aqui nesse bate-papo que estamos, tira algumas dúvidas, né? Mostra a importância de sim ter um conselho tutelar ativo dentro da cidade. 18 horas e 46 minutos. Algo muito importante que você falou, Jailza, é a questão da condução do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, algo que eu sempre observei nas nossas pesquisas para trazer para cá, é que existe sempre uma frase: cuidar da infância é dever de todos. Não só da sociedade, do conselheiro, nem do vereador, nem do prefeito, nem do deputado, nem do senador, nem do presidente da República, mas é um dever de todos. Você observa com seu olhar ainda mais profundo que está faltando ainda mais a sociedade dar uma chacoalhada, por causa que você disse algo muito interessante. Por falta de conhecimento, as pessoas ainda não sabem desse processo eleitoral, que é muito importante, minha gente. É um processo de 4 anos. É um processo de 4 anos. E hoje uma pessoa letrada, que eu vou dizer que é uma pessoa letrada, estava conversando comigo, e disse: não, um processo eleitoral do conselheiro tutelar é biênio, triênio? Eu disse: não, amiga, é 4 anos. Aí ficou assim espantada, para você ver como, entre essas pessoas que se dizem letradas, também não sabia desse processo. Por isso que ontem também nós lemos aqui alguns comentários, principalmente em trazer para a sociedade, porque esse programa fica gravado, vai ficar gravado lá, enquanto tiver, vai ficar no YouTube, no Facebook. O que Jailza está dizendo hoje, no dia 22 de agosto, vai corroborar ainda mais com o pensamento de pessoas que queiram sair da zona de conforto. Então, é algo que vocês, conselheiros candidatos, estão fazendo essa discussão com a sociedade, e nós da TV Web Litoral oportunizando. É algo que a gente só tem a somar daqui para frente. Poxa, será que lá na frente que os conselheiros tutelares participaram daquele bate-papo irão mesmo arregaçar a manga, vestir, continuar ainda mais, fazer um trabalho em defesa da criança e do adolescente, mas sempre com o ECA debaixo do braço, batalhando, lutando, porque é isso que todo mundo está pensando. É o que deve acontecer durante todo esse período de 4 anos. Então, é algo muito... Eu fico muito fantástico quando vejo vocês se deleitando acima de tudo. Cleópatra chega e diz o seguinte: nem acima, nem abaixo do ECA. Acima, abuso de poder. Abaixo, omissão. Perfeito. É isso aí. São 18 horas e 49 minutos. Tem também alguns pontos que eu gostaria que vocês trouxessem a opinião de vocês, que eram os pontos positivos e negativos encontrados na discussão sobre a estruturação do Conselho Tutelar. Eu sei que você ainda não é uma candidata eleita, mas está no processo. Como é que você observa ainda mais os pontos positivos e negativos que poderia ter no Conselho Tutelar? A gente já sabe que existe o ECA. O que é que você poderia ainda mais aprofundar para a gente? O que é que você vê num ponto positivo? É que a lei funciona ou é que a lei não funciona? Ou é para uns ou não é para outros? Como é que você observa esse olhar? Bem, em minha opinião pessoal, a lei ela serve para todos, né? Embora um pouco demorada, né? Até porque é necessário ter o processo de investigação, todo aquele processo, né? Mas, assim, é algo que tem que ser feito, entendeu? A questão do ponto positivo, né, do ECA, apesar de, como eu já falei, né, eu fiquei apenas 3 meses, que tem que ter uma união maior, uma assistência por parte da rede de proteção mais presente, né?
Eu até lembro que ontem Cléo falou que muitas das vezes o plantão do conselheiro é todos os dias, né? Tem um horário de expediente e à noite ele está ali disponível. Tem uma escala, né, que é seguido e que muitas das vezes, numa ocorrência à noite, a rede de proteção ela não está ativa. Existe, mas não tem um horário específico. Né? Acredito que isso aí pode melhorar. Ver a questão dos gestores, da questão do ser visto dessa maneira, uma rede de proteção também durante o período de plantão, como existe com o Conselho. Eu acredito que isso iria ajudar bastante. 18 horas e 51 minutos. Você que está nos acompanhando, eleição do Conselho Tutelar, dia 1º de outubro, nas duas principais escolas aqui de Ceará-Mirim da rede estadual. Escola Estadual Interventor Baldo Bezerra de Melo e a Escola Estadual Monsenhor Celso Cico. Creio que seja das 7 ou das 8 às 17 horas. Você que vai exercer, né, o papel de cidadão, você deve levar o seu título de eleitor e um documento com foto. Você vai nessas duas escolas, exerce o seu papel de cidadão, contribui para a eleição do Conselho Tutelar aqui de Ceará-Mirim e também de outros municípios que estão nos acompanhando. Não esqueçam, são 5 candidatos que você vai escolher no dia 1º de outubro, tá certo? Você vai ter a oportunidade de votar em 5 candidatos. Nesse momento, a gente, Iranildo está dizendo aqui que é às 8, né? Isso, já apagou aqui. Tá certo, são às 8 às 17 horas. Valeu, Iranildo, um abraço, está nos acompanhando. Será que nas duas escolas estaduais aqui do nosso município, na rua principal, que é conhecida em Ceará-Mirim. Jailza, nesse momento, a gente agradece demais a sua participação, tá certo, na noite de hoje. Parabéns pela desenvoltura, pela persistência em querer contribuir. Eu vejo que vocês que colocaram o nome à disposição, vocês querem contribuir. Os 17 querem contribuir para com a política pública da criança e do adolescente. Por isso que eu deixo aqui os microfones da TV Web Litoral, do programa Bate-Papo, ao tempo que você achar necessário para suas considerações finais, com os nossos agradecimentos. E aqui, claro, a TV Web Litoral, caso eleita, os 5 candidatos serão convidados para vir aqui na TV Web Litoral, para que a gente faça também um bate-papo, para que a gente possa construir ainda mais essa aproximação da sociedade com o Conselho Tutelar do município de Ceará-Mirim. Ok. Irã, e a nível de informação, ainda não está concreto o que eu vou falar, né? Nos interiores, o ônibus vai estar passando. Ainda vai ser informado o horário, mas boa parte dos interiores, né, que a gente costuma chamar aqui interior, irá passar o ônibus no dia da eleição. Isso vai ajudar para que o pessoal que mora mais distante venha votar. Viu? Muito bom essa informação aí. Olha aí, tá vendo? Você que é da nossa região rural, praieira, tá certo? Você vai ter a oportunidade de vir exercer esse papel de cidadão. Eu até vou me ater de dar uma sugestão para que as próximas eleições exista uma urna volante, já que a gente, quem sabe, uma urna volante fosse ali em Muriú, ficaria mais próximo o pessoal votar daquela região e votar. É uma sugestão, tá certo? Porque é utilizado também sim, em alguns sindicatos, né? Então, seria outra sugestão para trazer o eleitor para exercer o seu papel. Mas olha aí, você eleitor, fique antenado que em breve a comissão eleitoral são pessoas que estão se doando em fazer o melhor processo, como sempre foi, eleitoral aqui do Conselho Tutelar. Vai ter essa oportunidade de ter um ônibus, já eles vão confirmar essa informação para que vocês possam vir aqui na sede do município e votar nos 5 candidatos que estão disponíveis para esse pleito eleitoral do Conselho Tutelar. E desde já, né, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, porque sem Ele não somos nada, né? Eu costumo dizer que Ele é a minha base. Sempre tem sido meu sustento nos momentos bons e ruins. Então, eu agradeço muito a Ele. Agradeço a você pela oportunidade. Em nome de todos os conselheiros, né, candidatos, agradeço também. Muito obrigada pela oportunidade.
E assim, Irã, em relação à campanha, como eu até já falei, vou ser repetitiva. Para mim é uma missão, é algo que foi dado por Deus, esse dom, essa força de vontade. E conto com todos os eleitores, né, de nossa cidade, como foi até bem falado, não votar por amizades, não votar por interesses futuros, mas votar de fato, de verdade, interessados no bem-estar de nossas crianças, né? Somos 17 candidatos e, como eu até já falei, não existe uma proposta pessoal de nenhum. Por mais que alguém venha aqui e fale, mas a proposta principal é seguir o ECA, que o ECA nos orienta. E dizer que eu conto, sim, com todos, né? Peço voto, peço que compartilhem também nas redes sociais, nos dê esse apoio, tanto para mim quanto para os outros, né? E dizer que é algo assim que vai ser único, né? O dia 1º de outubro vai nos trazer muitas surpresas, né? O trabalho nosso, quanto conselheiro e candidato, né? Conselheiro está sendo feito diariamente, nas visitas, visitando as famílias, visitando as pessoas, e no dia 1º de outubro vai ter muitas surpresas. Creio eu que muitos eleitores virão, né, se brincar, até superar outro número, eu não lembro qual foi, de eleitores que foram, de fato, de verdade, às urnas, e dizer que eu conto com o apoio de todos, né? Pedir que me ajudem, que compartilhem com amigos, com vizinhos, com colegas de trabalho, com pessoas que votam aqui, mas moram fora, né? Isso aí ajuda bastante. E dizer que seja 10 mil. Né? O meu número é 10.1000 e que conto com vocês, tá bom? Que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Jailza Paiva, 10.000, 10.000 e 3 zeros, certo? Para votar na Conselheira Tutelar, dia 1º de outubro, você vota Jailza 10.000, tá certo? A gente aqui agradece a Jailza pela participação em nosso programa, é isso que nós devemos trazer aqui para a população e o cidadão, também o web ouvinte. Lilian Rodrigues, boa noite a todos, valeu Lilian, um abraço. Ceicinha, valeu Ceicinha, um abraço para você. Cleopa está dizendo assim, seu número, ela acabou de falar, viu? 10 mil, gente, 10 mil. Sejam 10 mil. Hugo Antenas, meu cunhado, valeu Hugo, um abraço, meu irmão, para você, forte abraço, valeu Hugo Antenas, forte abraço para você, para Lucineide, para Vitinho, para Maria Luísa, viu? Beijão para vocês aí em Nova Ceará Mirim. E amanhã nós vamos dar seguimento a esse processo, tá certo? De bate-papo aqui na TV Web Litoral. Amanhã às 19 horas, vamos iniciar o nosso programa. Estaremos recebendo aqui Ceicinha, Iranildo e Lala. Tá certo? Foram os nomes que mandaram para mim da Comissão Eleitoral, aonde amanhã, dia 23, estaremos recebendo esses 3 candidatos ao processo eleitoral do Conselho Tutelar. Agradecemos a todos pela participação e a Comissão Eleitoral que prontamente nos atendeu, tá certo, para que este momento pudesse acontecer. Sistema Eleitoral de Comunicação, há 22 anos, trazendo a notícia com credibilidade, opinando e informando a todos que nos acompanham nas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um programa, objetivo alcançado. Parabéns, Jailza, tá certo, por sua participação. Deixamos aqui Iranildo Júnior, bora Hugo, valeu. Hugo Antenas, show de bola, um abraço para vocês. Ficamos por aqui, amanhã estaremos recebendo mais 3 candidatos para o processo eleitoral do Conselho Tutelar aqui no município de Ceará Mirim. Tenham todos uma ótima noite e tenham uma paz de Senhor Jesus Cristo no coração de todos. Beijão e até amanhã. Acabamos de apresentar mais um programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9 Maracajaú.